E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Felipe de Portos 3 e eu vou apresentar o nosso podcast sobre biotecnologia na área da agricultura. E aí gente, aqui é o Yuri de Portos 3. Fala galera, aqui é o Marcelo de Portos 3. Todo blogueirinho. Fala aí pessoal, aqui é o Pinheiro de Portos 3. Sim galera, mas e aí, o que é biotecnologia? Bom, é um assunto bem delicado pra se falar atualmente, mas vamos deixar aqui com o Felipe, ele vai abordar esse assunto melhor. Bom, biotecnologia é basicamente todo tipo de tecnologia que se usa um ser vivo, tanto para processo quanto para produção. E a gente tem diversos exemplos em todas as áreas, basicamente, onde biotecnologia está presente. Mas e aí galera, tipo assim, os caras chegaram e como foi, da onde surgiu isso, quando foi, tá ligado? Bom, a biotecnologia, ela não é recente, ela não é nova pra gente, tipo, não foi em 2000, não. Ela já existe antes de Cristo, com a criação de quê? Cerveja, né? O amor do Valber. Então, tipo, desde esse tempo existe a biotecnologia. Esses processos fermentivos que utilizavam bactérias, ela existe há um bom tempo já. Então, a biotecnologia ela não é atual, ela já existe há um bom tempo. Só atualmente, sim, que nós fomos aprimorarmos ela, utilizando ela em vacina, utilizando ela para clonagem não só de animal, mas também de plantas. Só que essa de animal a gente não vai falar aqui, pois o nosso é agricultura, não agropecuária. Nós temos como os principais marcos históricos no avanço da biotecnologia, temos as bebidas alcoólicas em 6.000 a.C., temos 2.000 a.C., temos a panificação e as bebidas fermentadas, que eram utilizadas pelos egípcios, os gregos. Aí em 1875 nós temos o Pasteur, que mostra a fermentação, que é causada por micro-organismos. Aí em 1880, 1910, temos o surgimento da fermentação industrial, que a gente vê no ácido lático, dos iogurtes. Iogurte, pronto, foi. Lactobacilo, o etanol e o vinagre. Em 1940, por aí, temos a síntese do glicerol, a acetona e o ácido cítrico. 1950, os antibióticos, que são produzidos em larga escala atualmente e são utilizados por processo fermentativo, boa parte. Temos em 1953, foi estabelecida a estrutura do DNA. Em 1973, o início da engenharia genética. E por último, em 82, a insulina humana é produzida. E cara, quando a gente vai falar de biotecnologia na área da agricultura, um dos maiores marcos históricos, com certeza, foi a criação genética da banana, onde isso é tanto positivo como negativo, né? Porque com o aprimoramento genético da banana, a gente percebe que tem banana demais para vender e é super barato para preço de banana, viu? Para tanto que existe a gíria preço de banana, né? E é um problema porque gera muita banana, sim, mas todas elas têm o mesmo material genético. E por ter o mesmo material genético, se uma delas fica doente ao ponto de não conseguir resistir, quer dizer que todas vão ficar desse mesmo naipe. E aí fica super complicado para uma banana se manter viva nos dias de hoje, né? Se manter bem durinha. Sim galera, mas e aí, qual as vantagens? Sobre a biotecnologia, né? Sobre a biotecnologia. Uma das vantagens foi, como eu mesmo falei, né, da produção da banana, onde a clonagem de frutas, verduras, legumes tornou tudo isso muito abundante, o que é usado até como argumento para os ativistas veganos, né, de que se o mundo fosse vegano não haveria falta de alimento. E é de forma excelente e inegável de que a produção de alimento em agricultura subiu uns 100%, sem dúvida nenhuma. Também sobre os transgênicos, os alimentos transgênicos. E também tem a utilização, né, dos alimentos transgênicos, onde a gente pode até criar novos tipos de alimentos com gostos diferentes e texturas diferentes, trazendo uma nova criatura, né, um novo tipo de vegetal, onde pode alcançar um novo tipo de público, e assim é uma vantagem muito boa pro universo capitalista.
E essa mudança como falar, de mudança de alimentos de última hora, do visual e como são comestíveis, não foi só a banana e também não é atual. Nós vemos que antigamente as melancias, em escrituras antigas, a melancia em quadros e obras de arte, ela era totalmente diferente, a melancia. Ela parecia menos comestível, tipo, tinha menos parte vermelha. Só que os humanos, selecionando qual alimento era o melhor para se plantar e qual era o melhor não plantar, tipo, essa melancia é mais gostosa, essa aqui tem menos água. Ele ia selecionando qual semente, a semente da melancia, e escolhendo qual ia ser cultivada. Para resgatar os dias de hoje. E da mesma forma a gente tem até o próprio abacate, que pode ser considerado como um erro genético, né? Porque a semente dele é enorme demais em relação a qualquer outro alimento. E isso é um erro, porque foi o homem que começou a cultivar o abacate desde a era pré-histórica, na era da pedra. E por causa disso o abacate é o mesmo durante anos, através de biotecnologia aplicada em agricultura, mesmo que arcaica, mas existe. E outro ponto positivo que nós temos é a utilização dos agropesticidas, pois existem diversas pragas que exterminam nossos alimentos, nossa agricultura. Então os biopesticidas, ou eles utilizam certos animais para defender, tipo, foi na Holanda, que utilizaram formigas para matarem pulgões, pois eles destruíam toda a plantação, destruíam tudo. Então não tinha mais alimento. O que eles fizeram? Utilizaram formiga, que é um predador deles. Uma formiga transgênica. Pois é, principalmente isso. Então a gente vê que também temos a defesa das próprias comidas transgênicas, da própria biotecnologia, a gente usa a biotecnologia. E assim como os agrotóxicos normais, eles são aplicados diretamente nas plantas para afastar umas certas pragas. E os micro-organismos, dependendo da característica que tiverem, afastam os insetos pelo odor. Ou eles podem causar intoxicação. Só que esse tipo de intoxicação não afeta os seres humanos. Você pode comer sem passar mal. Claro que ainda existe agrotóxico que pode te matar, que você come praticamente veneno. Mas não, atualmente os agrotóxicos estão sendo feitos desse jeito. Não afetam os seres humanos, apenas as pestes. Certo, galera. Foi bem a explicação sobre as vantagens e tal, mas certo que nada é perfeito. Então, quais são as desvantagens? Cara, por falar de desvantagem, a gente tem tantas tal qual vantagens. Porque algumas vezes, por se tratar de material genético ou se tratar da própria estrutura da planta, ela acaba reagindo de outras formas no ambiente em questão. Por exemplo, o abacate, ele tem sim dificuldade em se reproduzir sozinho. Por exemplo, ele não consegue se reproduzir sozinho sem auxílio de mãos humanas. E se o homem quisesse parar de plantar abacate, ele seria extinto. E como eu já comentei antes, da clonagem da banana, que se ela pegar uma doença que afeta o gene dela, todas as bananas vão se extinguir, né? Apesar de existirem outros tipos de banana, elas podem sim se extinguir. Dentre outros problemas que a gente vai vir a comentar. Outro caso que a gente pode exemplificar, que a gente acabou de usar como um caso bom, mas pode se tornar algo ruim, é o caso das formigas, pois colocando uma nova espécie em um ambiente que ela não estava alocada antes, pode desequilibrar a pirâmide alimentar? Não, a cadeia alimentar. Pronto, desculpa pelo erro. Porque nisso o que acontece? Vamos usar como caso os caramujos. Não existe caramujo aqui, foram trazidos da África. E eles não têm predador natural aqui no Brasil. Não existe predador natural. Por isso que existe uma superpopulação deles. Ou seja, caso essas formigas evoluam de um jeito mais rápido, caso essa mudança genética, e acabe alterando totalmente o ecossistema, vai trazer grandes impactos. Além disso, nós também temos o bioagrotóxico, que pode fazer as pragas que atacam as plantas se tornarem tão resistentes a eles como antes e bem mais nocivos à própria planta, e o agrotóxico vai acabar se tornando super inútil. Além disso, mesmo tendo sérias desvantagens, nós também temos que pensar. A biotecnologia ela ainda pode melhorar. Ela vai melhorar, pois cada vez mais a população humana está aumentando. E nisso vai ter que ser maior a demanda de comida. Então a biotecnologia ela é promissora para salvar o futuro da humanidade.
Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham aprendido do mesmo jeito que a gente aprendeu. E falou!